Bom dia a todas e todos. Bem-vindos a mais uma reunião do nosso ciclo. Uma vez mais hoje, diante, aos pés da grande árvore que é Savitri. Impossível não fazer uma menção antes de começarmos, até para situarmos, me parece que de forma apropriada, o que vamos compartilhar. Impossível não mencionar o momento que vivemos. O momento porque o mundo passa e, particularmente, nosso país passa. Temos presenciado movimentos de natureza social, política, sem falar de todo o desafio que esta pandemia trouxe para os sistemas de saúde, enfim, a consideração da questão da saúde. Então, no Brasil, estamos vivendo dias que dão a sensação de que estamos num barco à deriva. E num mar tempestuoso que pode fazer com que esse barco, a qualquer momento, esse barco naufrague. Então, cabe a pergunta, já que a nossa proposta de hoje é compartilhar um pouco de arte, poesia, música, que papel pode ter a arte neste contexto? De que maneira ela pode, de alguma forma, contribuir para nos situarmos e atravessarmos este momento? Então, vem a lembrança, já que veio esta imagem do barco à deriva, vem a lembrança aquela cena que, ao que tudo indica, aconteceu no fato verídico do naufrágio do Titanic, né, em que, quando o naufrágio já é praticamente consumado, a orquestra do navio opta por permanecer e continuar tocando. Então, isso aí nos faz, ou nos permite, deixar em aberto essa questão: qual é o papel, a contribuição que a arte pode ter num momento desses? Então, nós poderíamos, de certa forma, já respondendo à questão, ela pode sim contribuir, e de várias formas, em vários níveis, nós sabemos disso. Arte e cultura, num sentido mais amplo. Ela pode contribuir desde o nível mais básico, elementar, do entretenimento. Então, ela pode nos dar elementos assim para, momentaneamente, pelo menos, mudarmos um pouco a frequência mental em relação às preocupações que nos assolam. Ela pode oferecer algum tipo de gratificação sensorial. Então, a visão, a audição, aos sentidos, enfim, é também um nível possível e meritório. Ela pode, num sentido mais abrangente, mais amplo, nos oferecer elementos para uma reflexão. Ela pode contribuir para uma reflexão num sentido mais abrangente, mais includente sobre as questões que se colocam. É sempre bom, é importante lembrar que a arte é essencialmente diálogo. Nenhum artista, nenhum criador cria para si próprio. Quando ele cria algo, ele pressupõe que este algo terá a resposta de algum espectador, vai chegar a alguém. Então, a arte, nesse sentido, é diálogo entre indivíduos e, principalmente, diálogo entre culturas. Toda obra de arte, ela, de alguma forma, reúne, sintetiza elementos da cultura da qual surgiu, da qual nasceu. Então, a arte pode possibilitar esse diálogo mais includente
no momento em que há uma forte preponderância da mentalidade binária que define isto ou aquilo. Então, a arte pode possibilitar também esse diálogo mais includente, mais abrangente. E, talvez no nível mais alto, a grande arte, se podemos falar assim, ela pode nos possibilitar um diálogo, a percepção de dimensões mais altas, mais profundas. Ela pode nos fornecer uma chave de acesso a essas dimensões e assim nos possibilitar nos instrumentalizar para nos colocarmos de uma forma mais inteira, mais efetiva diante daquilo que nos for colocado. Então, por exemplo, é impossível ouvir o primeiro movimento da Terceira Sinfonia de Beethoven, a Sinfonia Heróica, sem ser chamado a uma reflexão, a uma abertura à dimensão da grandeza humana. O que está ali é a grandeza humana, com todos os desafios, todas as superações, inclusive. Não? O herói é basicamente aquele que supera as suas limitações, as suas fraquezas, não aquele que não tem limitações e fraquezas. E isso está por inteiro em cada nota dessa sinfonia e particularmente deste movimento. Ciro Aurobindo, já mencionamos isso, né? Ele diz que a música de Beethoven pode nos dar uma chave com a qual podemos abrir o ingresso a uma dimensão maior. E não tenho nenhuma dúvida de que Savitri, a poesia de Ciro Aurobindo, se coloca neste nível, nessa dimensão. Na medida em que, como já dissemos, ela não nos oferece escape, mas ao contrário, ela nos coloca diante da realidade. Ainda que seja a realidade mais essencial, transfigurada pela beleza. Porque Ciro Aurobindo e a mãe nos lembram que beleza é um dos atributos do ser divino, tanto quanto o conhecimento, o amor, a força, o poder. A beleza é um atributo divino. Então, a arte que busca a beleza na sua dimensão mais essencial está, na verdade, consciente ou inconscientemente, buscando pelo divino. E pode nos colocar, de alguma forma, em contato com essa dimensão. Não tenho dúvida de que Savitri, o tempo todo, possibilita isso. Aí existe aquela imagem, não, que um dos versos, né, que nós ouvimos de Savitri, quando o rei Ashwapati, o pai terreno de Savitri, faz uma descrição de Savitri para o sábio Narada. Então ele tem aquela imagem, aquele verso, ela é como que uma grande e generosa árvore dourada às margens do Alakananda. Então, esta imagem da árvore, eu acho que ela também nos ajuda a perceber um possível papel que a arte pode nos possibilitar, ou a arte dessa dimensão neste momento, porque acho que todo mundo já teve a experiência de estar sentado aos pés de uma árvore, de uma grande árvore. E sabemos que é uma experiência como poucas. A experiência de vivenciar a sombra, a brisa, que é única, peculiar à sombra de uma árvore, a beleza que ela nos oferece com sua copa frondosa, ou mesmo sem galhos, mas geralmente frondosa, ou as flores, ou os frutos. A beleza, então, da cor, o perfume das suas folhas, flores e frutos, e a experiência de estar entre as raízes, no que buscam fundo na terra pela vida na sua
dimensão mais profunda. E o estar em contato com o tronco, a solidez, a firmeza inabalável deste tronco, que de alguma forma estabelece uma potente conexão entre a terra e o céu e pode nos ajudar a como que entrar em sintonia com o nosso próprio eixo. Então, este eixo espiritual, que se voltarmos à imagem do barco, poderia eventualmente ser comparado com um mastro também, inabalável, ao qual podemos nos apoiar. Então, a arte nos ajuda, ou intensificando, eventualmente, a consciência e a indignação eventual, mas, ao mesmo tempo, ajuda-nos a temperar isto com serenidade, a igualdade, a serenidade que advém da percepção de que a realidade exterior é apenas um aspecto parcial da realidade total. Então, nesse sentido, só para como que sintonizarmos essa dimensão, eu preparei uma pequena apresentação sobre este tema da árvore, com base no verso, né, de Savitri e da música que Sunil compôs para este verso. Então vamos compartilhar esta apresentação.
Esta música é essencialmente harmonia. Então ela nos lembra da força e da serenidade que são inerentes à harmonia. A nossa intenção a partir de agora nas reuniões de Savitri é a cada vez trazer um dos cantos do poema, sempre tendo a referência da música que Sunil compôs sobre as recitações da mãe. Até 22, que é a nossa previsão, não podemos esgotar nem mesmo todos os cantos. Então, necessariamente haverá uma seleção. Se decidirmos no meio do trajeto por prolongar indefinidamente, então podemos eventualmente abordar os 48 cantos. De qualquer maneira, hoje vamos nos colocar diante do canto 1 do livro 1, que é o livro 1 é o livro dos primórdios, o livro dos começos. O canto 1 é a aurora símbolo. Então é um canto não muito extenso, mas nele Sri Aurobindo faz como que ele parte do início, do começo de tudo, e chega até o dia em que Satyavan deve morrer e Savitri então vai encontrar o Deus da morte. Ou seja, ele faz com que esse retrospecto, como se num filme, numa epopeia, o diretor nos fizesse uma introdução de alguns minutos, aquelas introduções assim que tiram o fôlego, né, pela sucessão de eventos, e que chega no momento culminante da narrativa, aí ele vai fazer um retrospecto para gradualmente chegar novamente até aquele momento. É o que ele faz aí. E, basicamente, neste canto ele fala, ele descreve, por assim dizer, a visão do momento, se se pode falar assim, imediatamente seguinte àquele grande processo de involução que precedeu a evolução, em que o todo consciente mergulha no inconsciente. E a partir daí vai começar todo o processo da evolução. Eu vejo nesse canto, de certa forma, ele contém os elementos que de alguma forma estão resumidos, sintetizados no símbolo de Sri Aurobindo. Então, só rapidamente, nós já abordamos isso, mas eu acho que é interessante para uma compreensão da visão de Sri Aurobindo. Então, eu vou compartilhar mais uma vez com vocês o símbolo de Sri Aurobindo, estabelecendo alguns paralelos com o canto que nós vamos ouvir. Então, o que temos em toda a primeira parte do canto é este diálogo, desta interação, esse entrelaçamento dos dois triângulos. Então, houve primeiro a grande descida, a involução, o autoaprisionamento voluntário do ser divino, todo consciente, no inconsciente, é o triângulo descendente. Toda a primeira parte do canto vai descrever os primeiros despertares, os primeiros movimentos, por assim dizer, que antecipam o triângulo ascendente, a resposta, que brota do seio do inconsciente. Nós temos o quadrado no centro, que pode ser visto tanto como uma representação da Terra, como da manifestação perfeita do supramental, que por sua vez também tem o quadrado como um símbolo, ou seja, essa manifestação perfeita acontecendo no cenário da Terra. E as águas da manifestação, da criação, da multiplicidade,
e sobre elas o lótus, que é uma expressão do avatar divino. Então, na primeira parte deste canto, nós temos como disse, a expressão do primeiro despertar, dos primeiros despertares de consciência, do triângulo ascendente. E o contexto da Terra, de como na Terra e na humanidade esses despertares, esse desabrochar da consciência vai acontecer, e na Terra o nascimento de um avatar, no caso Savitri, avatar da Mãe Divina, que nasce para resgatar a criação da sua sujeição à ignorância, ao sofrimento e à morte. Então a segunda parte deste canto vai falar de como uma resposta ao anseio que desabrocha da criação, a Mãe Divina manifesta de si um avatar, Savitri, que vai então, no final do canto, chegar ao dia em que sua missão deve se realizar, deve se cumprir. Acho que podemos começar então com a audição de algumas seleções deste canto. Estas seleções, acho que já mencionamos antes, foram feitas a pedido da mãe por uma discípula, Ruta, com a finalidade de a mãe faria gravações, como ela fez, da recitação desses versos, e Ruta criaria pinturas sobre essas seleções, como de fato fez. Sunil, posteriormente, aproveitou essas gravações, essas seleções, para criar a música que ele criou sobre Savitri. Então nós temos as seleções de Ruta, que então, ela faz uma seleção de partes desse grande canto, e Sunil faz uma seleção da seleção, ou seja, ele não musicou todas os quadros, como ela chama. Alguns não foram musicados. Então, é uma seleção da seleção. O ideal seria poder ler o canto inteiro, mas isso é impraticável. Mas, de qualquer maneira, nós temos uma tradução deste canto na sua íntegra e vamos disponibilizar isso. É uma tradução que tem o texto em inglês e a tradução em seguida. Não tem nenhuma pretensão de ser definitiva, é apenas um exercício de aproximação ao poema. Mas é interessante disponibilizar isso e acho que é uma leitura que compensa plenamente. Então isso vai estar disponibilizado para vocês. Então vamos começar com uma primeira seleção. Então, como temos feito alguns quadros, basicamente com cores, e quando a mãe fala os versos, então aparece aí simultaneamente a tradução. Então, quem quiser acompanhar, é só ler na tela. E fica a escolha para cada um de contemplar essa tela colorida enquanto ouve a música ou não. A pessoa pode fechar os olhos e se interiorizar, mas pode fazer também esse exercício de contemplação das telas coloridas. Fica a sua escolha. Só ainda uma observação. Esta é o primeiro canto, a primeira gravação da música de Savitri. Então, o padrão técnico é bastante modesto, é bastante precário. Mas, a parte isto, se conseguirmos nos abstrair das limitações, das deficiências da gravação, nós podemos sentir aí intacta aí toda a força com que Sunil, toda a fidelidade com que ele expressa a poesia. Só enfatizando, como eu disse, é muito denso. Cada verso desses tem uma profundidade de significados. Fica então a sugestão para uma meditação posterior, quando vocês tiverem o texto em mãos. Também aqui vai ficar claro que ele não está retratando
apenas um fenômeno cósmico. Então, o pano de fundo é o fenômeno cósmico. Então, ela nos falou aqui da a Terra que gira, nós vamos ver novamente a tradução. Mas, na verdade, o que se percebe é que o que está sendo focalizado é como se fosse uma visão de dentro do processo de, primeiro, mergulho total da consciência no autoesquecimento, e depois o gradual, lento, gradual e sofrido processo de despertar. É um processo muito lento, muito laborioso, com muitas idas e vindas, avanços, recuos, mas ele não está retratando apenas a exterioridade cósmica. Então ele fala que a Terra gira abandonada no vazio sombrio. Nós sabemos que a Terra, desde, ao que consta, desde a sua formação, ela se condensou e gravitou em torno do Sol. Então ela já tinha a luz exterior solar. Mas o que ele está, me parece, descrevendo é a dimensão interna do total autoesquecimento da consciência e depois do gradual desabrochar. It was the hour before the gods awake. Across the path of the divine event, the huge foreboding mind of night, alone in her unlit temple of eternity, lay stretched immobile upon silence marsh. Almost one felt opaque, impenetrable, in the somber symbol of her eyeless muse, the abyss of the unbodied infinite, a fathomless zero occupies the world. Funcionou agora, Henrique? Henrique? It's what
the vain, enormous trance of space, its formless stupor without mind or life, a shadow spinning through a soulless void, thrown back once more into unthinking dreams. Earth, wheeled abandoned in the hollow gulfs, forgetful of her spirit and her fate. Then something in the inscrutable darkness stirred, a nameless movement, an unthought idea, insistent, dissatisfied, without a name, something that wished but knew not how to be, teased the inconscient to wake ignorance. Aqui um aspecto me parece muito significativo é o primeiro despertar o primeiro chamado, por assim dizer, naquela dinâmica de chamado e resposta que mencionei quando abordamos o símbolo. Na verdade, não é ainda nenhum chamado, mas um primeiro movimento acontece embaixo, de dentro do inconsciente. E aí nós vamos ver que as imagens que ele usa é algo que desperta, que não sabe o que é, não tem nome, nem foi pensado, é insistente, é insatisfeito, sequer tem um objetivo, algo que quer, mas não sabe o que quer, nem como chegar a isso, nem como ser. Ou seja,
esses primeiros despertares, muito mais do que uma presença, eles trazem como que uma ausência, uma carência infinita nas coisas, um vazio que precisa ser, de alguma forma, preenchido. Isso é o que nós vamos ver no próximo quadro. Há uma imagem maravilhosa que Sri Aurobindo utiliza para expressar a maneira como a criação manifesta esse primeiro anseio e depois a resposta que vem a este primeiro chamado. An unshaped consciousness desired light, and blank presence yearned towards distant change, as if a childlike finger laid on a cheek, reminded of the endless need in things, the heedless mother of the universe, an infant longing clutched the somber vast. Vejam que imagem maravilhosa, inspirada. Não, ele poderia ter 1 milhão de formas de expressar este anseio, essa carência. Ele usa essa imagem. Um dedo de uma criança pousado na face de uma mãe distraída e que a faz lembrar que há uma carência sem fim nas coisas. Um fundo anseio inocente apoderou-se da vastidão sombria.
arrived from the other side of boundlessness, an eye of deity pierced through the dumb deeps, a scout in a reconnaissance from the sun. It seemed amid heavy cosmic race, the torpor of a sick and weary world. Seek for a spirit, soul and desolate, too fallen to recollect forgotten bliss. Aqui, a primeira resposta que vem do alto do Sol, aquele primeiro movimento, o primeiro anseio, o primeiro chamado, que ainda nem é um chamado, mas isso já suscita uma resposta. Há uma frase de Sri Aurobindo em que ele diz que, na verdade, é um verso, que nenhum chamado, nenhuma prece sincera fica sem resposta. Então, nós vamos ver aqui neste canto, na sucessão de despertares e adormecimentos, eventualmente um chamado do alto pode não encontrar eco, não encontrar resposta embaixo, na criação, mas o contrário nunca acontece. A todo chamado de baixo haverá necessariamente uma resposta do alto. विश्वस्येषाना पार्थिवस्य वस्वा कुशो यत्येह सुभगे विच्छा
The darkness filled and slipped like a falling cloak from the reclining body of a god. ईशादिवोदुहिता प्रत्यदर्शी विच्छन्ति युवतिः शुक्रवासः विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्व कुशोयतेह सुभगे विच्छा व्यञ्जिभिर्दिवयाता स्वदौतप कृष्णामनिर्निजं देव्यावः प्रबोधयन्तरुणेभिरश्वैरोषा याति सुयुजारथेन Vamos a uma segunda parte, uma segunda seleção que vai descrever alguns passos, alguns aspectos desta resposta, da manifestação do avatar da Mãe Divina em resposta ao chamado da criação. Então ele vai primeiro descrever como Savitri desperta em meio àquelas tribos, em meio à humanidade, tal como era. E como ela, primeiro, como que compartilha por inteiro da condição humana, e depois, mesmo quando começa a despertar para a sua real identidade, ela tem que como que manter isto guardado, tem que manter isto oculto até que no momento decisivo de começar a sua missão, ela possa, então, se desvelar por inteiro. Esta última passagem, particularmente, a gente gostaria, não sabemos se é possível, quando seria possível, mas que fosse um dia regravada, porque é uma pena, por coincidência, a parte mais precária. Então, essas vozes que aparecem no fim. Mas, enfim, a mensagem está intacta, e mesmo através da precariedade da forma. No texto que nós vamos disponibilizar, que é a íntegra deste canto, eu destaquei, tem um fundo cinza claro, onde estão destacadas as passagens que nós ouvimos. Então aí é interessante atentar, em alguns casos, para as passagens que não foram lidas, mas que interligam umas às outras. Então a passagem, por exemplo, que antecede aquela passagem que fala que
a Terra ouviu a passagem, os passos se aproximando, né, do Avatar, da Mãe Divina. A passagem que antecede isso é algo assim único. Então, fica a sugestão de uma leitura calma e atenta dessa passagem. Antes de abrirmos aí para, eventualmente, ainda conversar um pouco, compartilhar, fica uma indicação. Nesta quarta-feira vai haver uma live com participação de Ariamani em Auroville, onde ela vai dar um depoimento sobre o trabalho que vem realizando de montagem de peças de Sri Aurobindo e de uma montagem que fez sobre passagens de Savitri nos jardins do Mahatma Mandir. Então fica o convite, o pessoal que está disponibilizando aí os convites através do WhatsApp, acho que vai dar a indicação do link. De qualquer maneira, o horário, me parece que 7h30 da manhã, nem todos poderão participar e também vai ser uma conversa em inglês. Mas, de qualquer maneira, nós vamos pedir a Ariamani que, talvez na próxima reunião de Savitri, faça conosco uma caminhada a partir das imagens, algumas imagens que temos dessa montagem de Savitri, e acho que vai ser proveitoso para todos.